Nessa noite eu convido para que juntos, para esse tempo de reflexão, possamos abrir a Sagrada Escritura na Epístola de Tiago, capítulo 4, do verso 1 ao verso 10, será a porção desta noite. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, trazendo sabedoria, discernimento, que haja edificação e crescimento em nosso meio, tanto para os que estão aqui no templo, como também para aqueles que cultuam conosco de suas casas. Epístola de Tiago, capítulo 4, verso 1 ao verso 10, a palavra do Senhor nos diz assim: De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós? Antes Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Vamos orar? Senhor, estamos mais uma vez diante da Tua palavra. Fala ao nosso coração, fala ao coração de cada um dos Teus filhos e filhas, aqueles que porventura ainda não se renderam ao senhorio de Cristo de forma particular e individual. Que a Tua presença se manifeste a cada um de nós, revelando a Deus os segredos, a profundidade do Teu amor, da Tua graça. E que ao sairmos aqui do nosso culto essa noite, possamos ter a certeza de que nós somos filhos e filhas do Senhor, somos amados pelo Senhor, e a prova disso foi a morte de Cristo, a Sua ressurreição e a promessa da Sua vinda. É a oração que nós fazemos em nome de Cristo. Amém. A vida cristã e a constante luta contra o mundo. Tiago está escrevendo a uma comunidade cristã, onde faziam certamente parte dessa comunidade cristã alguns judeus que haviam sido dispersos por toda parte. E ele está falando não apenas para os cristãos fiéis, que viviam a religião pura, a verdadeira religião, aqueles que haviam entendido qual era o procedimento dos discípulos do Senhor, já que nesse ano nossa temática é o discípulo aprovado. Mas não apenas para os crentes e servos fiéis, ele dá uma exortação, ele dirige uma palavra de exortação também para aqueles que estavam vivendo uma religião falsa, que estavam enganados em relação à sã doutrina, aqueles que estavam no meio, que talvez também seriam ou estariam na posição de líderes e mestres, mas estavam trazendo a glória para si, retirando o foco da vida de Cristo, da sua missão, do seu amor, da sua glorificação. E por isso, nesse capítulo 4, Tiago exorta essas pessoas, dizendo da onde surgem as guerras e contendas, e elas vêm de dentro do nosso coração. Então Tiago estava mostrando aquela comunidade, e o Senhor fala conosco também essa noite, que não há edificação nas rixas, não existe edificação nas contendas. Não pode haver algo louvável quando não se há a entrega, o perdão, o arrependimento. E é essa justamente a palavra que Tiago, servo do Senhor, e nós cremos
por algumas evidências, a maneira escrita, que este mesmo Tiago, ele era um homem que havia em sua vida experimentado a transformação, uma vez que nós cremos que ele era irmão de Jesus Cristo. E nos evangelhos nós encontramos relatos de que os irmãos de Jesus questionavam a sua autoridade, questionavam a sua filiação divina, agindo com incredulidade, mas agora um homem transformado, agora um homem regenerado, agora um homem que nasceu de novo e, portanto, da sua bagagem, da sua experiência, do seu contato, da sua vivência com Cristo, não apenas o seu irmão na terra, mas agora o seu Senhor absoluto. Ele estava então diante de todas essas evidências, deixando claro que era necessário uma vida aos pés do Senhor Jesus. E portanto, bem no início da sua epístola, no capítulo 1, apenas para o conhecimento dos irmãos, nós encontramos Tiago dizendo assim, capítulo 1, verso 1: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele sabia agora a sua posição e a quem deveria honra, glória, poder, autoridade. O caminho, portanto, para cada um de nós, meus irmãos, não é um caminho de rebeldia, pelo contrário, mas um caminho de plena submissão à vontade de Cristo, para que por meio do seu Espírito Santo possamos adquirir o domínio próprio, que apenas adquire aqueles que estão vivendo uma vida mergulhada no Espírito, aonde não mais seremos dominados pela nossa carnalidade, pelos nossos desejos, as nossas paixões, mas existirá sobre nós o domínio pleno do Espírito Santo, e nós estaremos debaixo, portanto, da sua influência, da sua graça, do seu poder. E Tiago, então, ele fala sobre algumas guerras. A primeira guerra que ele menciona são as guerras que são travadas, as contendas com o nosso próximo. O verso 1 e o verso 2: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão nos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Aqui, quando ele fala sobre guerras e contendas, guerras são rixas, contendas, ele está falando sobre conflitos, e ele chamando a atenção que nós precisamos trazer na nossa mentalidade, tenhamos maturidade, que batalhas e guerras não são travadas apenas, meus irmãos, entre uma nação e outra. Vemos conflitos ao redor do mundo. O pastor Davi bem disse aqui do conflito que aconteceu por ocasião da sua visita a Israel. Conflitos entre nações sempre existiram desde a origem da humanidade, batalha pelo poder, pelas riquezas. Mas Tiago não está chamando atenção para essas guerras ou conflitos que existem entre povos e nações. Ele está chamando atenção para a batalha e uma guerra talvez muitas vezes silenciosa, que cresce dentro de nós, se agiganta dentro de nós, que são as batalhas espirituais que nós enfrentamos na nossa jornada cristã rumo à salvação, rumo à eternidade com Cristo Jesus. As batalhas interpessoais que não devem existir no nosso meio, amém? Devemos amar uns aos outros. E a Bíblia traz registro de algumas batalhas e conflitos. Eu trago aqui, por exemplo, a batalha que existiu lá no início de tudo em Gênesis, entre Ló, sobrinho de Abraão, e o próprio Abraão. Os seus servos estavam brigando, houve conflitos. E Abraão chegou o momento de nós então nos dividirmos, o nosso grupo irá se dispersar. Então Ló foi para a planície e Abraão foi para o deserto. Nós temos relato de outro conflito familiar, que nasceu no seio familiar, Absalão e Davi. Absalão não queria mais olhar para o seu pai como uma autoridade, um rei, e portanto ele quis matar o seu próprio pai. Conflitos que surgem no nosso meio, entre irmãos de sangue, entre irmãos espirituais,
entre esposo e esposa, entre filhos e pais. Não é assim que agrada ao Senhor. Se há contendas, se há rixas, se há discussões em nosso meio, pelo poder da palavra, em nome de Cristo Jesus, precisamos fazer desaparecer do nosso meio tudo isso que nos atrapalha a refletirmos a imagem e a glória de Cristo. Reconhecendo essas batalhas que existem, portanto, no nosso interior. Já viu a discussão e algumas vezes pessoas dizendo assim: pastor, eu não participo deste ministério se aquela irmã ou aquele irmão fulano de tal estiver ali. Ora, que amor é esse? Se não somos capazes de convivermos aceitando as nossas diferenças, significa que não estamos aptos para estarmos na eternidade com Cristo. Precisamos aceitar uns aos outros. É justamente sobre isso que Tiago está trazendo aqui essa reflexão. Vamos fazer desaparecer, exterminar as contendas no nosso meio, eliminando a imaturidade espiritual. Não há tempo, meus irmãos, para a imaturidade nos nossos relacionamentos uns com os outros. E aí ele então no verso 2 ele diz: cobiçais e nada tendes. Ele está falando aí sobre paixões. E essa expressão traz uma ideia de uma paixão avassaladora, que diz e nos aponta para paixões sexuais, mas ele está agora aplicando essa expressão ao contexto eclesiástico, dizendo que essas mesmas paixões que fazem um homem e uma mulher se descontrolar completamente, são as mesmas paixões que têm domínio sobre nós. Então ele está dizendo: vocês estão cobiçando coisas que não convêm, que não edificam. Ele fala sobre matais, ele fala cobiçais, verso 2, e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Quando ele está falando sobre morte, ele menciona morte, ele está trazendo em foco morte espiritual, morte no seio da igreja. Está falando sobre aquilo que pode destruir, aquilo que pode nos afastar, sobre aquilo que pode nos dispersar, ao invés de experimentarmos a unidade em Cristo Jesus. E nós fomos selados através da sua morte, da sua ressurreição. O apóstolo Paulo diz que o muro de separação que havia foi derrubado, fazendo de ambos os povos um só. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não há distinção, não há separação. Por isso, a palavra de Deus essa noite está nos exortando para que não possamos fazer dos nossos prazeres descontrolados o alvo da nossa vida. Ao invés disso, devemos nos submeter à vontade de Cristo, ao senhorio de Cristo. E por Ele nós devemos então sermos dominados. João capítulo 17, se você puder abrir comigo. João capítulo 17. O verso 21, nós encontramos a tão conhecida oração sacerdotal, e Jesus na sua oração sacerdotal, ele traz essas palavras, e ele diz: a fim de que todos sejam um. Pai, eles precisam ter o mesmo sentimento, o mesmo desejo, assim como nós somos um, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Percebam a responsabilidade que nós temos diante dessa palavra, João 17, 21. Na nossa unidade existe uma expressão, existe uma força em que o mundo, os ímpios podem perceber em nossa vida, em sua vida, a glória de Deus, podem vir a acreditar em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador a partir da nossa unidade, para que o mundo creia que tu me enviaste. Por isso então Tiago está exortando aquela comunidade para que essas batalhas, que diz respeito as batalhas de uns para com os outros, pudessem desaparecer no contexto da igreja. Meus irmãos, essa noite o Senhor nos exorta e nos convida: se há dissensões,
se há partidarismo em nosso meio, caia por terra, porque isso são sementes do inferno. Se há necessidade de perdão, peça perdão. Se há necessidade de um abraço, abrace essa pessoa. Se há necessidade de uma oração de entrega, faça isso, para a glória de Deus, para que o nome de Cristo seja exaltado, não seja envergonhado, que a unidade cresça em nosso meio para a glória de Cristo Jesus. E ainda ele fala sobre uma segunda guerra, guerra entre os irmãos, a comunidade, mas ele também fala sobre a guerra do nosso ego, do nosso homem interior. No verso 3 ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Há um entendimento em alguns estudiosos que o verso 1 e o verso 2, Tiago está citando aqui um filósofo daquele tempo, e no verso 3 ele faz uma interrupção abrupta. É como se ele mudasse de uma maneira radical o foco da sua palavra, dizendo: está vendo as contendas, está vendo o desejo de ira crescendo no coração. E no verso 3 ele está dizendo: vocês não conquistam nada, não crescem, nem têm maturidade na caminhada espiritual, porque vocês não têm uma disciplina super importante, uma vida de oração. Então no verso 3 ele chama a atenção para isso: vocês estão pedindo e não recebem. Primeiro, porque vocês estão pedindo mal. Segundo, para satisfazer os vossos próprios desejos da carne. Eu gosto muito de uma definição de oração que eu ouvi certa vez do pastor Hernandes Dias Lopes. A definição do pastor Hernandes é o seguinte: oração é a junção da fraqueza humana com o poder divino. É quando nós nos aproximamos da nossa fraqueza, é quando nós nos chegamos diante do trono da graça, reconhecendo que nós somos pó, que nós não somos nada, não podemos avançar, e ao mesmo tempo nesse relacionamento de intimidade, de entrega, nós olhamos para Cristo como aquele que realmente tem todo o poder, toda a soberania e autoridade sobre a nossa vida. Portanto, oração é a junção da fraqueza humana com o poder divino. Reconhecimento de que nada somos, Ele é tudo, que nós não podemos nada, Ele pode todas as coisas. Amém, meus irmãos? Precisamos colocar a prática da oração sobre a nossa vida. E Tiago, então, exortando essa igreja, ele está dizendo que apenas através de uma vida de oração verdadeira, não uma oração que vai nos trazer apenas benefícios próprios. É isso que Tiago está dizendo aqui: vocês estão orando, mas a oração que vocês estão fazendo é apenas para que Deus favoreça vocês, que prospere vocês. E vocês estão esquecendo que a mão de vocês estão manchadas com ira, com problemas, com discussões e contendas. E por isso vocês estão orando e não recebem, porque existe ganância no coração. Vocês estão alimentando o ego, quando na verdade não é esse o desejo de Deus. É isso que o Tiago está nos trazendo aqui no verso 3. Pedis mal, para gastardes em vossos próprios deleites. Eu não sei você, mas quando eu era menino, há pouco tempo atrás, ontem, brincava de bola na rua, apesar de que eu sou um fracasso nos esportes, e correndo de uma esquina a outra. Quem nunca brincou de polícia e ladrão? E às vezes numa sede muito grande, nossa cidade é muito quente, nossa cidade natal, Governador Valadares, então sempre havia aquela senhora bondosa, amorosa, que gosta de gastar uma água lavando a calçada. E no meio da brincadeira a gente parava: posso beber uma água? Mas essa água está suja, é da rua. Não tem problema, eu estou com sede, eu quero matar a minha sede. E ela esticava a mangueira e a gente ficava ali, bebendo aquela água. Que água saborosa, água mineral. Na hora da sede se torna a água mais limpa, mais pura.
E o que Tiago está trazendo aqui nesse verso 3, para que essa igreja, essa comunidade pudesse entender isso, ele está dizendo, literalmente, vocês estão sedentos por satisfazerem a sua carne, quando na verdade essa sede deveria ser revertida para as coisas espirituais. Não para o uso, para o benefício próprio, mas para a glória de Cristo, para a exaltação do nome de Cristo. E é por isso que a oração de vocês não tem sido respondida. Qual a sede que nós temos? Qual a sede que existe dentro de você? O Senhor nos convida, a exemplo de Jesus, junto ao poço ali na cidade de Samaria, dizendo àquela mulher: olha, se você soubesse quem eu sou, você me pediria e eu lhe daria as fontes de águas vivas. Muitas vezes estamos com sede o tempo todo, sede espiritual, porque estamos buscando saciar a nossa sede em fontes erradas. Fontes amargas, fontes de morte, quando na verdade da presença de Cristo está a jorrar rios, fontes de águas vivas. Ah, meu irmão, nessa noite o Senhor convida você a beber dessa fonte, a jorrar para a eternidade, não para a morte, para a vida eterna. E é isso que nós devemos fazer, matando, sufocando o nosso ego, o nosso eu, desprezando os altares que nós vamos erguendo ao longo das nossas vidas. Talvez você não se ajoelha e nem se prostra diante de uma estátua feita por mãos humanas, mas você se prostra e tem tornado outros deuses inúmeros na sua vida, no seu dia a dia, na sua família. Adoração verdadeira apenas ao Senhor. Encontrei uma frase de um escritor, eu não conheço, sobrenome Plumer, e ele diz assim: a oração feita com espírito ganancioso é como a oração de um bandido que pede a Deus sucesso para o seu assalto. Já viu uma reportagem onde alguns ladrões estão se reunindo e pedindo a bênção de Deus, estão numa comunidade, e eles chamam o pastor, eles entram numa pequena igreja, e alguém começa a filmar, e o chefe do tráfico está ali dizendo: pastor, ore por nós, porque nós queremos que Deus nos abençoe no nosso assalto de hoje, para que dê tudo certo. Não há nada de louvável, isso não faz sentido. E muitas vezes o que nós estamos fazendo é isso, uma oração feita com espírito ganancioso, porque nós queremos e olhamos apenas para os nossos desejos, os nossos prazeres, e esquecemos de olhar para o nosso horizonte, para os irmãos que estão ao nosso redor, precisando do nosso amor, da vida de Cristo sendo derramada a partir de nós sobre a vida do nosso semelhante. A essência do pecado, eu sempre falo que é o egoísmo. Adão e Eva no paraíso, no jardim do Éden, tudo começa com o desejo crescendo no coração. E o diabo, aproveitando aquela brecha, acabou seduzindo aquele casal e o pecado entrou no mundo. Agora preste atenção nisso que eu vou dizer para você agora. O objetivo da nossa oração não é fazer com que os nossos desejos sejam ouvidos e atendidos no céu. O objetivo da minha oração, da sua oração, é fazer com que a vontade de Deus seja feita em nossa vida na terra. Pegou isso aí? O objetivo maior da oração não é fazer com que as nossas petições sejam minimamente atendidas do céu, como se Deus fosse um pai que mima o tempo todo seu filho, e se ele não dá aquilo que você deseja, você se torna um filho rebelde, mimado, e diz: Senhor, não é assim, porque o Senhor não tem realizado os desejos do meu coração. E, na verdade, quando o objetivo da oração é fazer com que a vontade e a glória de Deus se prevaleça em nossa vida aqui na terra. É a vontade de Deus entre os homens. Não é isso que Jesus nos ensina na oração? O Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por isso nós devemos então ter o cuidado na nossa vida
para que o nosso homem interior não cresça. E por isso João Batista, reconhecendo que havia chegado o seu momento de sair de cena, ele pensa consigo: bem, eu tive uma importância na história até aqui, agora chegou aquele que é maior do que eu. Olha a maturidade desse homem. Portanto, Senhor, que o teu filho cresça, que eu diminua. Essa é uma oração que apenas consegue fazer alguém que entendeu o lugar do Espírito de Deus na sua vida. Que ele cresça, que eu diminua. Uma terceira guerra que Tiago menciona. Então, a primeira guerra que nós ouvimos, observamos aqui, é a guerra que existe uns com os outros, na comunidade cristã, que havia naquele tempo e ainda permanece nos nossos dias. Segunda guerra, segunda batalha ou conflito, são as guerras que acontecem dentro de nós, pelo nosso egoísmo, o nosso homem interior, que se afloram, excluindo a ação de Deus, do Espírito Santo, a ação de Cristo em nossa vida. A terceira guerra que Tiago menciona aqui na sua carta é a guerra contra Deus. E eu separei aqui dos versos 4 ao verso 10, que nós vamos lendo aos poucos, até a gente chegar na conclusão dessa pregação. E no verso 4, Tiago já começa exortando, dizendo: infiéis. E essa expressão era uma expressão usada para um homem ou uma mulher que havia cometido adultério. Então ele está dizendo: adúlteros e adúlteras, vocês que dizem ter relacionamento com Deus, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Algumas vezes, alguns jovens perguntam para mim: pastor, ser inimigo do mundo é eu me afastar de tudo? O meu grupo de amigos da universidade? Significa que eu nunca mais poderei participar de uma festa? E a resposta que eu trago é a mesma resposta que o apóstolo Paulo deu: todas as coisas me são permitidas, precisamos apenas sondar o nosso coração se aquilo que estamos propondo é algo que convém, é algo que edifica. A questão, portanto, não é nós invadirmos o mundo, o sistema. E na verdade o desejo de Deus é que cada um de nós, como luzeiros, possamos nos colocarmos em vários lugares da sociedade, para que aonde reinam as trevas, ao chegarmos à nossa vida, à nossa presença, revestidos então, portanto, da glória de Cristo, nós comecemos então a ser naquele local, naquele ambiente, a presença de Cristo, porque nós somos embaixadores. Não podemos correr, e diante do mundo nós só temos dois caminhos: ou nós fugimos, e aí na fuga existe uma omissão da nossa parte, ou nós mergulhamos, nos envolvemos para provocarmos e colocarmos o mundo de cabeça para baixo, através dos ensinamentos de Cristo Jesus. Portanto, o que Tiago está dizendo aqui é justamente isso. Seremos infiéis quando nós abraçarmos o sistema do mundo. Seremos infiéis quando nós nos submetemos à vontade de Satanás e não à vontade de Deus. Aí seremos adúlteros e adúlteras, já que uma vez professamos o nome de Cristo e Cristo como nosso Senhor. Porque assim como há necessidade de fidelidade para a manutenção do casamento, é necessário fidelidade para uma aliança estabelecida com Deus. Imagina no próximo domingo eu entrando aqui na igreja no domingo à noite, de mãos dadas com uma outra mulher, desfilando entre os irmãos. Que ridículo isso. Não faz sentido. Porque eu me uni diante dos homens e diante de Deus e prometi que seria fiel à minha esposa até que a morte nos separasse. Portanto, não faz sentido. Se o meu coração está
entregue a ela, e existe uma promessa de fidelidade, uma aliança. Eu preciso cumprir isso até o dia da minha morte, ou até que Cristo venha. E por isso essa expressão de Tiago aqui é muito importante para a gente entender o raciocínio, a exortação de Tiago àquela comunidade. Ele está dizendo: infiéis, não é dessa forma que muitas vezes estamos agindo para com Deus. Afirmamos que Ele é o amor da nossa vida, que nós somos a sua noiva, nós somos a noiva de Cristo, mas existe um coração inclinado para a carnalidade, e quantas vezes nós nos voltamos para as coisas mundanas e damos as nossas costas para uma vida de devoção e temor a Deus. Se prometemos honra, honra. Se prometemos fidelidade, fidelidade. Seja no tempo da bonança, seja no tempo da perseguição, precisamos honrar o nome de Cristo Jesus. E quando Tiago usa essa expressão do mundo, não compreendeis que o mundo, essa expressão cosmo, ele está falando sobre sistema, o sistema de uma sociedade corrompida. E quando nós então, ao invés de nos inclinarmos para o Espírito e há uma inclinação para a carne, significa então que a nossa lealdade está para o pecado. Se há inclinação para o sistema do mundo, significa que existe negação da necessidade de uma vida de santidade. Se estamos então inclinados para o mundo, para esse sistema, isso indica que falta interesse em nós pelas coisas espirituais e, portanto, o foco da minha vida, o foco da sua vida está na matéria, naquilo que perece. Porque as coisas do mundo nos atraem, nos fascinam, mas não me canso de dizer que nós somos forasteiros neste mundo, estamos de passagem, nós somos turistas na terra. O nosso lar é ao lado de Cristo na eternidade, louvado seja o nome do Senhor. Não nos apeguemos aos bens materiais, às coisas que podem nos contaminar. Me lembro certa vez em Minas, de um membro da nossa igreja que comprou um carro muito grande. Ele disse: pastor, estou colocando agora o carro à disposição da juventude. Eu falei: oh glória, para levar os meninos para cima, para baixo. Eu vejo aí a luta, então está à disposição. Um dia nós fomos fazer um evento, e entra menino no carro, vai entrando um, vai entrando dois. De repente, quando aparece um menino com os pés, a sola do sapato com bastante lama, ele disse: opa, você não pode entrar enquanto você não limpar os seus pés. Aí naquele momento eu pensei assim: bom, o carro é dele ou de Deus? Porque se é de Deus é para a obra. Seja com sapato limpo, seja com sapato sujo, tudo é para a glória de Deus. Não é assim, meus irmãos? E muitas vezes nós agimos assim: Senhor, aí colocamos o adesivo no carro, né, pastor Davi? Propriedade exclusiva de Cristo. Mas não colocamos realmente a serviço da obra. Ou seja, é uma disposição, é uma falácia, mas não existe entrega. Não temos que entregar a nossa casa, não temos que entregar o nosso carro, nós temos que consagrar a nossa vida. E uma vez as vidas consagradas, tudo que temos será consagrado para a glória de Cristo. Então Tiago está exortando, dizendo que o interesse estava distorcido daquela igreja, daquela comunidade. E Adam Clarke, um escritor, diz assim: quando o mundo entra na igreja, a igreja se torna um sepulcro caiado, pois a sua vitalidade espiritual é extinta. Ou seja, pode existir uma aparência de adoração, de servos e servas fiéis ao Senhor, mas se não existir temor, fidelidade, espírito conectado ao Espírito Santo de Deus, não passaremos de sepulcro caiados, com flores e enfeites pelo lado de fora, mas morte e podridão do lado de dentro. Precisamos nos purificar. E por isso ele diz aí: aquele, pois, verso 4, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes, verso 5, que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Aqui Tiago está usando uma comparação, uma expressão, para dar a ideia do zelo do Espírito Santo em relação à nossa vida. Ele tem zelo por nós, ele zela por nós.
Ele não deseja nos ver namorando as coisas do mundo, da carne. Ele deseja exclusividade. Porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós fazemos parte da sua edificação. Nós somos a nação santa, o povo adquirido, o povo que foi comprado, o povo que foi remido pelo sangue. E por isso existe da parte do Espírito Santo esse zelo por nós, porque Ele nos ama. Ele nos quer vivendo em retidão. Ele deseja que cada um de nós vivamos em santidade, para que não haja inclinações para a direita ou esquerda, mas que possamos temer e honrar o seu nome. É o zelo dele por nós. Verso 6, antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E o verso 7, sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago, aqui no capítulo 4, ele traz para a gente a ideia de 3 grandes inimigos que nós enfrentamos na nossa caminhada. Nós já falamos sobre a carne, os desejos pecaminosos. Nós falamos recentemente sobre um outro grande inimigo, que é o mundo, o sistema, e ele também fala sobre o diabo. São as 3 forças que operam sobre nós: inclinações carnais, o sistema mundano e a influência satânica sobre a nossa vida. E por isso agora ele está dizendo: olha, o segredo, o princípio para eliminarmos essas influências na nossa vida está aqui no verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo. Tem muitas pessoas que estão fazendo justamente o contrário. Estão se sujeitando ao diabo e resistindo à presença de Deus. Na adoração no Antigo Testamento, os judeus tinham esse costume, esse hábito, como fez, por exemplo, Jairo, que era da sinagoga, ao se encontrar, estar diante de Cristo. A adoração, o sinal de humilhação era a cara no chão, a cara no pó. Eu, Senhor, estou me humilhando na Tua presença. Um homem ajoelhado completamente no chão, deitado, com a sua cara no pó, dizendo: eu não sou absolutamente nada diante do Teu poder, da Tua grandeza, da Tua autoridade. E é justamente isso que Tiago traz a ideia da nossa sujeição a Deus, dizendo: nós precisamos nos humilhar diante da presença de Deus, em adoração. E quando nós reconhecemos a grandeza, a autoridade deste Deus, automaticamente nós começaremos a resistir às forças do inferno. E podemos declarar: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Você pode repetir comigo isso? Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Se estamos com o Espírito Santo, somos revestidos da sua autoridade, da sua força. Portanto, o caminho, o remédio, a solução ou a saída é uma vida de obediência, de humilhação diante de Deus. E portanto, no verso 8 ele diz, vou ler do verso 8 até o verso 10, para a gente finalizar: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Aqui no verso 8 ele diz aí na parte B: e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Está trazendo a ideia de uma pessoa que tem a mente dividida. E numa dessas quartas-feiras aqui do mês de janeiro, o culto não estava sendo transmitido, falando sobre Jesus, quando foi ao encontro dos discípulos, caminhando por sobre as águas. E Pedro diz: Senhor, se és tu, me permita encontrar com o Senhor. E Pedro começa a caminhar sobre as águas, mas naquele relato nós percebemos que ao olhar para a tempestade, para o vento forte, Pedro começa a submergir. E Jesus usa uma expressão dizendo:
homem de pequena fé. E essa expressão praticamente é o sentido que Tiago usa aqui, porque Jesus estava dizendo para Pedro naquele momento: Pedro, você tem uma alma dividida, porque ao mesmo tempo que você exerceu uma fé e começou a caminhar sobre as águas, a dúvida e a incredulidade cresceu no seu coração. Você precisa decidir qual o caminho, qual é o lado que você deseja seguir, da fé ou da incredulidade. Da mesma forma, Tiago está dizendo aqui: é impossível que nós nos aproximemos de Deus, é impossível nós nos humilharmos na presença de Deus, é impossível nós vencermos a luta da carne contra nós, se existe em nós uma mente dividida. Precisamos ser inteiramente do Senhor. Não devemos dar lugar à incredulidade, mas a confiança ousada naquilo que as suas mãos podem realizar em nós e através de nós. Limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, conversa o vosso riso em pranto, a vossa alegria e tristeza. Na verdade, aqui é um momento de uma autocontemplação. Porque quando nós estamos em festa, há júbilo, e geralmente no tempo da festa não paramos para refletir, e por isso é importante nós irmos aonde há luto, aonde há choro, aonde há a separação e a chegada da morte, porque neste momento nós começamos a refletir os valores da vida, sobre a nossa vida com Deus. E quando nós chegamos a essa reflexão madura e sincera, acontece o que Tiago está exortando a essa igreja, no verso 9. A nossa alegria se transformará em pranto. Mas que pranto é esse? É um choro de arrependimento, que nos leva a confessarmos os nossos pecados diante de Deus, dizendo: Senhor, me purifica, as minhas mãos estão sujas, eu quero ser limpo. Você deseja ser limpo nessa noite? Você deseja purificar as suas mãos, o seu coração, a sua alma? Se existe em você uma alma dividida, você deseja nessa noite voltar e conservar o seu coração apenas no caminho da fé, da ousadia, na presença de Deus, abandonando a incredulidade, se ela está também dentro de você? Esse é o desejo de Deus para cada um de nós nessa noite. Chegai-vos, pois, a Deus. Se aproxima de Deus, e Ele se achegará a cada um de nós. Está aí no verso 8. Portanto, que nessa noite possamos seguir a nossa vida, além de tudo que foi falado e mencionado nessa pregação. Temos como exemplo a vida de Davi, o rei Davi, que após o seu adultério com Betseba, ele foi repreendido pelo profeta. Mas o Salmo 32 é um salmo de um arrependimento, de uma confissão profunda da parte de Davi, ao perceber que enquanto ele alimentou o pecado e ocultou o pecado da sua alma, não confessando diante do Senhor, ele sentia como se a mão do Senhor pesasse sobre ele. Ele diz no Salmo 32, a sua mão pesava sobre mim. Então Davi declara a certa altura, confessarei ao Senhor as minhas culpas, e tu perdoarás o meu pecado. O Senhor nos convida essa noite, para que possamos abandonar qualquer tipo de soberba, de autoconfiança, e convidarmos o Espírito Santo para que Ele nos convença, possamos exercer o domínio próprio em nossa vida. Através desse domínio próprio, reconhecemos que precisamos nos achegarmos a Deus, humilhados, rendidos, abrindo o nosso coração sem omissão, porque Ele sabe o que se passa dentro de cada um de nós. O discípulo na sua caminhada, na sua jornada, tem essa responsabilidade de viver apenas para a glória daquele que o chamou. Eu e você precisamos refletir a glória de Cristo, que Ele cresça em nós, e que as nossas vontades carnais, as paixões mundanas desapareçam de sobre a nossa vida,
para que, como igreja de Cristo, como comunidade cristã, possamos refletir nessa geração a presença e o poder do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe e que essa palavra encontre lugar em nosso coração.